Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 26 de dezembro de 2019. São 10 horas e 54 minutos. Lição 8 do dia 23 de fevereiro de 2020 da classe de jovens. Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. A obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Texto do dia. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aos Hebreus capítulo 9, versículo 12. Síntese. Não existe urgência mais destacável em nossas vidas do que a garantia de nossa salvação em Jesus Cristo. É a questão mais importante da nossa vida, é a nossa salvação. É bem verdade que muitas pessoas dizem que tal coisa é a mais importante, tal situação é o que mais importa, mas nós sabemos que na verdade o que realmente importa é estar salvo na pessoa de Jesus. O texto bíblico está em 2 Coríntios capítulo 5, versículos do 11 ao 21. Introdução. A obra da salvação pode ser analisada por vários ângulos. Uma das possibilidades é a compreensão da salvação a partir dos generosos atos de Deus em nosso favor. Se elegermos três deles, sacrifício, reconciliação e redenção, veremos que o resgate de nossas vidas foi realizado pelo Altíssimo, através de ações que repercutem em toda a trajetória da humanidade, passado, presente e futuro. A experiência da salvação é viva e dinâmica, por isso reflitamos sobre ela e sejamos edificados. A nossa salvação vem exclusivamente de Deus. Foi Deus, por seu infinito amor e bondade, que nos deu a Cristo na cruz para que nós venhamos ser salvos por Ele, como está em João capítulo 3, versículo 16. O sacrifício. O que é um sacrifício no Antigo Testamento? Pode-se definir sacrifício numa perspectiva veterotestamentária, como a prática cultica de oferecer produtos do campo ou animais a Deus, como forma de solicitação de perdão por pecados individuais ou coletivos. Levítico capítulo 23, versículos 26 ao 28. Gratidão pela produtividade da terra ou outro aspecto da vida das pessoas. Levítico capítulo 7, versículos 11 e 12. E como expressão de adoração, Levítico 6, 8 e 13. Desde o Antigo Testamento, esta prática estava regulada por princípios que expressam o caráter justo do eterno Deus, tais como a proporcionalidade, tá ruim isso aí, né? Regularidade e significância. Cada um deveria ofertar conforme as suas posses, havendo na própria lei uma normatização com relação àquilo que deveria ser sacrificado pelos que eram ricos e poderosos e aqueles pobres e necessitados. Êxodo capítulo 30, versículo 15. Havia uma orientação sobre quantas vezes e em que datas as ofertas, isto é, os sacrifícios deveriam ser ofertados. Levítico 23. Todo sacrifício precisava ter significado, a razão de ser, para quem realizava o ato sagrado. Levítico capítulo 7, versículo 30, Levítico capítulo 7, versículos 22 e 29. Sendo que, em todos os casos, a finalidade última sempre era a glória de Deus. Deuteronômio capítulo 12, versículo 11. Então nós vemos que o sacrifício no Antigo Testamento tinha essas questões, dessas práticas de gratidão pela produtividade, adoração, a glória, né, que era o principal. Então nós vemos que a questão do sacrifício já vem desde o Antigo Testamento. As pessoas tinham a separação daquelas pessoas que tinham posses e aquelas que eram mais pobres. Existia uma diferença. Então cada um tinha para sacrificar o animal que poderia estar, ou seja, que a pessoa tinha condições, né? Aquele que tivesse condições faria. Entretanto, nós veremos, ouvimos, né, que virou uma prática religiosa. O que eu quero dizer sobre religiosa é o seguinte: as pessoas já faziam de caso pensado, as pessoas já pecavam de caso pensado. Isto é, eu tenho tal posse, então vou cometer tal pecado e depois eu sacrifico um dos meus animais e está tudo resolvido.
Então, por isso que Deus mandou o seu filho. Por quê? Porque apesar que já havia, Deus já tinha encaminhado a Cristo, né, desde o início. Entretanto, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus viu que as pessoas já faziam as coisas de caso pensado, então precisava de um que era maior, precisava de um cordeiro perfeito, para que não houvesse mais esses tipos de sacrifício. Mas o sacrifício sempre foi feito, desde o início, como uma forma de adoração, de gratidão a Deus, e etc., entre outras coisas. Então, nós vemos que o sacrifício no Antigo Testamento era desta forma. O que é um sacrifício em um Novo Testamento? Já no Novo Testamento, quando a revelação de Deus manifesta-se de modo completo e plenamente inteligível, a partir de Cristo, aos Efésios capítulo 3, versículo 19. O sentido do ato de sacrificar ganha novos contornos, direciona-se muito mais para uma prática associada diretamente ao próprio indivíduo e suas faculdades, ou seja, deixa de ser algo prioritariamente material com repercussão espiritual para ser uma prática espiritual com consequências materiais. Por isso a Bíblia falará de sacrifícios agradáveis, Filipenses capítulo 4, versículo 18, sacrifícios de louvor aos Hebreus capítulo 13, versículo 15, sacrifícios espirituais, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Pode-se perceber desta forma uma guinada no Novo Testamento. Mais importante do que o protocolo ritualístico de quem sacrifica são as intenções do coração ofertante. Marcos capítulo 12, versículo 33. Então nós vemos que já no Novo Testamento a coisa já muda o sentido do sacrifício. Antes era material para o espiritual e agora é o espiritual para o material. Em outras palavras, hoje nós podemos dar o nosso sacrifício de louvor que o Senhor receberá. E a questão do ofertante, para mim, que é o texto mais importante, é que não importa o que você está dando para Deus, não é isso que conta. O que conta é o seu coração. Lembra da viúva, aquela viúva pobre, que deixou algumas moedas no gasofilácio e Cristo deu testemunho dela e não dos demais que estavam dando daquilo que sobressaía, daquilo que estava sobrando, mas ela deu de tudo que possuía, de todo o seu sustento, ela deu toda a sua pobreza. Então, entretanto, a questão do coração da viúva tocou a Cristo. Então nós vemos que há uma diferença que as pessoas insistem em não querer entender, que muitos deles inclusive dão até uma oferta para que todos vejam, né? Uma oferta alta para que todos vejam que ele está ofertando. Mas na verdade o que Cristo quer, na verdade, é o nosso coração. O que importa não é o que nós oferecemos a Deus, a quantia, vamos colocar assim, não é o valor da sua oferta, mas é o seu coração que está ofertando. É isso que realmente importa para Deus. O sacrifício verdadeiro. Como Davi, o grande rei de Israel, já afirmava milênios atrás, somente deve se apresentar a Deus sacrifício que tenha algum valor, segundo Samuel capítulo 24, versículo 24. Oferecendo o que se esbanja ou daquilo que não serve mais, não somente é inútil enquanto ato devocional, como torna-se um verdadeiro insulto ao nosso Criador. Miqueias capítulo 6, versículos do 6 a 8. Há toda uma seção da profecia de Malaquias sobre esses tipos de comportamento. Malaquias 1, 7 a 8. 7, 8. Desta forma, seguindo o próprio princípio estabelecido por ele mesmo, o Criador do Universo, quando decidiu-se oferecer um sacrifício substitutivo, em favor de nossas vidas, deu-nos o melhor, seu Filho unigênito. 1 João capítulo 4, versículo 9. Assim, sobre o sacrifício de Jesus, pode-se apresentar como características fundamentais os seguintes tópicos. A. Cristo é nosso grande sacrifício. 1 Coríntios 5, 7. Se entre os judeus a maior celebração anual era a Páscoa, Cristo Jesus fez-se nossa Páscoa, para que esse motivo possamos celebrá-lo continuamente até o céu. B. Oferecido como Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29. Este sacrifício é inigualável. Ninguém foi nem fez por nós aquilo que o amado Filho do Pai é e realizou. C. O sacrifício foi para a remissão dos pecados da humanidade. Aos Hebreus capítulo 9, versículo 26. Não há seletividade ou acepção de pessoas no sacrifício vicário de Cristo. Como muito bem afirma Paulo, a morte dele
foi por todos e concedeu-nos a certeza da salvação. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. D. O sacrifício é poderoso para salvar-nos da condenação eterna, perdoando-nos de todos os nossos pecados. Aos Efésios capítulo 4, versículo 32, Colossenses capítulo 3, versículo 13. A salvação é o maior milagre de Deus em prol da humanidade. Marcos 10, 27. Não fosse a graça salvadora do Senhor Jesus, estaríamos todos afastados do Pai e condenados. Bendito seja este amor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Tito capítulo 2, versículo 11. Jesus foi o nosso principal sacrifício. Ele foi a oferta e o ofertante ao mesmo tempo. E foi por esta graça, por esta oferta, que nós somos salvos. Entretanto, apesar que muitas pessoas não acreditam, não levam em consideração tal sacrifício. Então nós vemos que o Senhor, que Deus deu seu único Filho para que nós venhamos ter salvação nele. E muitas pessoas até ignoram tal sacrifício, ignoram o amor de Deus, e eu desejo que eles se arrependam dos seus pecados e se voltem para Cristo e não contra Cristo, mas infelizmente é algo que nós vemos cotidianamente, né? A reconciliação. O que é reconciliação? Substantivo feminino, ato ou efeito de reconciliar, restabelecimento de boas relações entre pessoas que estavam em conflito. Teologicamente falando, pode-se dizer que a reconciliação é uma das consequências centrais do sacrifício de Jesus no Calvário, diante da separação que a condição pecaminosa estabeleceu entre nós e Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Foi necessária a intervenção de Jesus no curso da história para que a reaproximação fosse novamente possível. Quando Adão pecou, teve um distanciamento entre o homem e Deus. Jesus veio religar esta relação, esta situação. Jesus trouxe o homem de volta para Deus. Jesus é a religião perfeita. Religião, a palavra que originalmente quer dizer religar. Então Jesus veio religar o homem a Deus. Portanto, a religião salva. Por que a religião salva? Porque Jesus é a religião. Jesus é quem religou o homem a Deus. Portanto, a religião salva quando esta religião é Cristo. É Cristo. Então Jesus veio reconciliar o homem a Deus. Veio religar esta relação entre homem e Deus. Então nós vemos a importância que Cristo tem. Por seu sacrifício, ele nos trouxe de volta para Deus. O protagonismo de Deus no ato da reconciliação e o nosso papel. Como em tudo aquilo que envolve a obra da salvação, na reconciliação da humanidade com o Criador, o Senhor tem total mérito nas ações. Somos reconciliados com Deus por Cristo, aos Romanos capítulo 5, versículo 11. Mas não foi uma iniciativa nossa. Pelo contrário, estávamos fracos e enfermos por causa do pecado, mas uma incontestável demonstração do amor de Deus, aos Romanos capítulo 5, versículos do 6 ao 10. Incomparável graça, já com relação ao nosso papel na obra da reconciliação. É importante dizer que não existe reconciliação unilateral, como a própria palavra busca definir. Reconciliar é estabelecer novamente a concórdia onde ela foi rompida. Desta forma, isto é, possível por atitudes que envolvam ambos os lados. Bom, foi Deus, como eu já disse, foi por Deus que nós somos reconciliados, né, quando Ele enviou seu Filho. E tudo foi por amor a nós, a cada um de nós. Foi o amor que Deus tem por nós que o fez assim, a reconciliar o homem a Deus, o seu incomparável amor, a sua graça. E a graça não é de graça, mas não é por isso que você ficará de graça, porque senão você vai perder a graça e vai ficar sem graça. Então Cristo, Deus por sua infinita graça e misericórdia, deu a Cristo para que nós venhamos ser salvos por Ele. A reconciliação por meio da cruz. Não são atitudes humanas que tornam a reconciliação espiritual da humanidade um fato, e sim um eterno cuidado de Deus para conosco. Em Efésios capítulo 2, versículos 14 ao 22, o apóstolo Paulo argumenta que foi a cruz que abriu
o caminho para a reconciliação, aproximando de uma só vez judeus e gentios, povo da promessa e filhos por adoção. A argumentação de Paulo leva-nos a compreender que em um único ato Jesus cumpriu todas as exigências da lei e revelou todo o poder da graça. Por isso, em nossas orações, louvores, cultos e pregações, necessitamos proclamar mais sobre a misericórdia reconciliadora do Pai. Não existe reconciliação à distância. Toda restauração espiritual provida pelo Pai implica uma mudança de postura, de trajetória de vida, uma reaproximação. A imagem que na teologia paulina torna-se um conceito-chave é bastante propícia para demonstrar o conjunto de atitudes que precisamos adotar em nossas vidas. Maior responsabilidade ainda recai sobre aqueles que já foram reconciliados. Nosso dever é proclamar com toda a força de nossas almas a extraordinária dádiva de Cristo em nosso favor. Isto é, o que Paulo dominou de ministério da reconciliação. Não devemos ser arautos da condenação ou da desesperança, mas antes proclamadores das ricas misericórdias do Altíssimo. Não é por nosso próprio mérito que nós iremos ser salvos. Não é por nossas obras. A obra não se perde, a boa obra não se perde, entretanto ela não dá salvação. O salvo pratica boas ações, mas boas ações não dá salvação. E nós somos reconciliados não por nosso próprio mérito, mesmo porque nós estávamos perdidos nos nossos próprios pecados e condenados à morte eterna. Entretanto, o amor de Deus para conosco, quando deu seu Filho unigênito, nos trouxe a reconciliação da cruz. Então não é por nossos próprios méritos. Não é por nosso próprio mérito. Há pessoas que infelizmente acreditam a obra, eu vou ser salvo porque eu pratico tal fato, porque eu amo o meu próximo, eu faço boas obras, eu tenho algo voluntário numa instituição ou coisa parecida. Volto a dizer, a boa obra ela não se perde, entretanto ela não dá salvação em Cristo. A pessoa só será salva na fé em Cristo, aos Efésios 2, 8 e 9. A redenção, uma possível definição. Pode-se definir redenção como a condição do pecador em relação ao pecado após o conhecimento da graça de Deus, disponível a ele. Salmo 103:4. Dito de outra forma, a redenção é uma atitude que apenas Deus pode realizar em favor da humanidade, pois através do seu ato redentor, o Eterno concede a todos nós o livre acesso à salvação. Isaías 63:16, Jeremias 14:8. Refletir sobre a salvação concedida a nós é pensar sobre a questão da redenção em nossa condição em meio a esse maravilhoso ato divino. O conceito de redenção está ancorado numa metáfora muito comum nos tempos bíblicos, a imagem da comercialização de um escravo. No mundo antigo, o ato de redimir um escravo estava associado à ideia de pagar um preço para retirar um objeto, ou neste caso, uma pessoa escravizada, da condição de oferta ao público. Por isso, conceitos como pagar, resgatar, são sinônimos neste contexto. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Desta forma, o Redentor, como figura social, era aquele responsável por patrocinar a mudança de status de quem era escravizado. A existência do remidor, resgatador, tinha como uma de suas finalidades o objetivo de possibilitar aos filhos de Israel, no ano do jubileu, a libertação daqueles que haviam tornando-se escravos em virtude de dívidas financeiras. Levítico capítulo 25, versículos 25 e 26. Lembremos como exemplo desta figura na Bíblia Boaz, o remedor de Noemi e Ruth. Ruth capítulo 2, versículo 20. E de Gomer, e seu paciente marido Oséias. Oséias capítulo 1, versículo 3. A questão do escravo, nós éramos escravos do pecado. E Cristo veio pagar justamente essa nossa dívida, que nós como devedores fomos levados escravos do pecado. Então Jesus veio pagar esta dívida do pecado, ou seja, Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Então nós vemos que Cristo pagou um alto preço
por nós, sendo nós ainda pecadores. E continuamos sendo pecadores, entretanto remidos pelo sangue do Cordeiro. E neste caso, você vê que Cristo nos libertou, pagou o preço na cruz para que nós venhamos ser salvos. E olha que interessante, e mesmo assim, mesmo com essa dívida paga, nós temos o direito de querer ou não a Cristo, de aceitá-lo ou não como Salvador. E infelizmente, na maioria das vezes, a maioria das pessoas não o aceitam como Salvador, apesar que Cristo pagou na cruz a dívida, nos deu liberdade para seguirmos livres, né? Hoje podemos fazer o que quisermos, porque hoje somos livres pela graça, independente se nós aceitamos a Cristo. Se alguém aceita a Cristo ou não, ela continua sendo livre para aceitar ou não a Cristo. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, por exemplo, todos nós estaríamos fadados a padecer o inferno, a maldição, a perdição eternamente. Entretanto, Cristo, por sua infinita, o seu sacrifício de cruz, nos tirou de lá. Uma compreensão do conceito da redenção do Novo Testamento. Nada melhor do que quando a própria Bíblia se encarrega de apresentar-nos uma definição clara e objetiva de um determinado conceito. Este é o caso com relação ao termo redenção, conforme Efésios capítulo 1, versículo 7. Redenção é a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Não existe nada que possamos fazer com relação ao nosso estado eterno de pecaminosidade. Sozinhos estamos fadados à condenação que nos conduzirá à perdição eterna, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Porém, sabendo que nossa condição existencial falida, Jesus Cristo alcançou remissão para todos nós. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Como a redenção foi possível? Através do sacrifício vicário de Jesus, ou seja, apenas o Mestre foi capaz de oferecer-se em nosso favor e desta forma garantir-nos a salvação. Aos Romanos capítulo 3, versículo 24, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Jesus morreu por todos. Jesus não fez acepção de pessoas, tanto brancos como negros, ruivos, louros, independentes. Jesus morreu por todos, pobre, rico, mediano, não vem ao caso. Por quê? Porque Cristo não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então todo o mundo, por isso João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não tem uma condição financeira ou étnica, não vem ao caso. Para Deus todos nós somos iguais, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então nós vemos que nós estávamos fadados à perdição eterna. Entretanto, Cristo nos resgatou. A expectativa da redenção futura. A obra redentora que o Mestre já efetuou por nós possui uma dupla repercussão. Aquela que alcança-nos de modo imediato e presente, por isso já hoje podemos declarar-nos redimidos, salvos e santos em Cristo. Há, todavia, outro aspecto importantíssimo na obra da redenção. Ela aponta para o nosso estado eterno, nossa condição final, onde seremos eternamente salvos de todo e qualquer sofrimento desta vida, para vivermos para sempre com o nosso Salvador no céu. Lucas capítulo 21, versículo 28, aos Efésios capítulo 4, versículo 30. Depois que Cristo morreu na cruz, teve o seu ministério terreno, a graça não terminou ali. Na verdade, foi só o início. E por essa graça que nós somos alcançados hoje, ainda virá a redenção final. Ainda assim, depois de tudo que passarmos aqui na terra, de todo o nosso sofrimento, de nossa dor, de nossas lágrimas, nossas perdas, independente de tudo isso, naquele grande dia, nós receberemos aquela palavra do nosso Senhor. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos tem preparado desde a fundação do mundo. Então nós vemos que a graça, ela será eterna. Nós para sempre reinaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas mansões celestiais. Então essa graça, esse sacrifício de Cristo na cruz,
nos deu não somente o direito de escolha aqui na terra para qual caminho seguir, para qual lugar irmos. Entretanto, mais do que isso, este sacrifício nos deu a condição de estar com Ele nas mansões celestiais para sempre. Conclusão: a obra da salvação é um processo complexo, realizado por Deus com a intenção de prover à humanidade a única saída para a iminente condenação eterna que nos ameaça. A fim de concedermos tal bênção, o Altíssimo ofereceu o melhor e único sacrifício possível em resgate de nossas vidas, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Bom, nós estávamos condenados à perdição, mas Cristo, pelo seu sofrimento na cruz, pela sua oferta na cruz, Ele nos deu a condição de sermos salvos nele. E é interessante também falarmos que, independente da nossa cor ou do nosso status financeiro, Deus amou o mundo inteiro. E mesmo para aqueles que não professam a fé em Cristo, mas que vivem uma vida terrível, tenebrosa diante de Deus, pessoas que praticam o pecado de todas as formas possíveis, os piores pecados que alguém possa cometer diante de Deus, até este, se porventura se arrepender dos seus maus pecados, dos seus pecados, o Senhor também o redimirá, o Senhor também o alcançará, desde que ele se arrependa dos seus pecados e aceita Cristo como o único e suficiente Salvador. Verdade é que ele pagará, este malfeitor pagará por todas as coisas que ele fez aqui na terra mesmo, ele pagará. Ou uma prisão, ou seja, algo que for, ele pagará o castigo, porque cometeu pecado. Então, diante da justiça, ele precisa quitar a dívida que ele mesmo fez. Entretanto, se porventura ele crê em Cristo, o Senhor o aceitará nas mansões celestiais. É a tal maneira que Deus amou o mundo. As pessoas hoje questionam que como pode pessoas viver uma vida de pecado a vida inteira, depois entra para a igreja, aceita Jesus e é salvo. E eu, que sou uma pessoa boa, que só porque eu não vou à igreja eu vou perecer. Volta João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. É a tal maneira de Deus que ninguém consegue explicar. É a tal maneira que Deus alcança a todos e o traz para si. Agora volto a dizer, todos nós somos resgatados por Cristo, somos salvos por Cristo, pela fé em Cristo Jesus. Mas se porventura eu cometer algum pecado, eu terei, ou melhor, algum crime, eu terei que padecer aqui na terra aquilo que eu fiz. Entretanto, se eu me arrepender dos pecados que cometi, dos crimes que cometi, o Senhor irá me redimir e me levar para as mansões celestiais. Hora da revisão. Pergunta: quais as principais mudanças entre o ato de sacrificar no Antigo Testamento e no Novo? Resposta: no Antigo Testamento havia mais relevância no aspecto formal e cerimonial do ato de sacrificar. Por isso destacava-se mais a oferta. Já no Novo Testamento, o elemento mais relevante é a intenção do coração do ofertante. Pergunta: tudo que é sacrificado deve ter valor? Justifique sua resposta. Sim, pois aquilo que não carrega em si qualquer significado ou relevância para o ofertante jamais será sacrifício. Esta é a diferença básica entre ofertar e destacar algo. Pergunta: por que depois da tragédia do Éden era necessário um processo de reconciliação entre Deus e a humanidade? Resposta: porque conforme afirma o profeta Isaías, o pecado estabelece uma situação de separação insuperável por meios humanos entre Deus e a humanidade. Pergunta: a possibilidade de redenção é oferecida apenas a alguns ou a todos de modo universal? Justifique sua resposta com textos bíblicos. Resposta: a redenção foi estabelecida por Deus para estar disponível a toda a humanidade. É isto que nos dizem textos como 1 Timóteo 2,6 aos Romanos 3, 23 e 24. Pergunta: em que sentido a redenção é o aspecto da salvação que mais aponta para o futuro? Resposta: na medida em que tido o que diz respeito à obra da redenção,
poderá ser experimentado por cada um de nós em nosso estado eterno. Afinal de contas, apenas lá a redenção se manifestará plena. Então nós veremos que a nossa graça, a nossa redenção, de fato, acontecerá nas mansões celestial, e eu desejo do fundo do coração que você realmente aceite a Cristo como Salvador da sua vida e que você realmente o reconheça como Salvador, como aquele que se sacrificou por ti, que você venha entender o sacrifício de Cristo, entender que não precisa de você fazer sacrifícios de tolos, como fazer caminhadas de uma cidade a outra de joelhos, ou subir escadarias de igrejas de joelhos, ou coisa parecida, acender vela para um e estender outras coisas para outros. Não precisa. Nossa salvação é mediante somente a fé em Cristo Jesus. Isso não vem da nossa obra, isso é dom de Deus. E não precisa de rituais, de se fazer uma coisa ou outra, como eu acabei de dizer, de andar de uma cidade a outra de joelhos, ou subir escadarias de joelho. Nada disso é necessário, porque todo o sacrifício já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!